Deus estava falando, mas de repente o Senhor trouxe entendimento, que era um rio que estava limpando o entendimento. Amém? E como a palavra deep já diz, quem não sabe ainda o significado, nunca procurou, deep significa profundidade. Eu queria mergulhar um pouquinho com vocês agora na palavra de Deus, amém? Vocês estão dispostos a isso? Quem trouxe roupa de surfista hoje? Glória a Deus. Estava orando muito sobre isso, orando muito hoje, esses dias, essa semana, o tempo todo. Desde quinta-feira que eu estou muito chorão. Tem fluído rios de águas vivas dos meus olhos. E aí assim, eu comecei a olhar para cada um de vocês, muitas vezes para a minha vida também, né? E eu vi que, meu Deus, como o diabo é sujo, como Satanás é imundo, como ele age de maneira sorrateira, maldosa, mentirosa, como ele é sujo. E o quanto muitos de nós temos sido muitas vezes tão enganados por ele. E meu coração começou a doer muito, olhando cada um, olhando a vida, a história, e falando com o Senhor, Deus começou a trazer um rema para mim, e espero que seja um rema também para você, amém? Um dos maiores investimentos do diabo, não sei se posso dizer que é o principal, mas eu creio com todas as minhas forças que esse é o principal, é a destruição e a deturpação da família. Mas a forma que ele usa para que isso aconteça é muito mais suja do que um ladrão chegar na sua casa e atirar e matar todo mundo. A forma que o diabo usa para tentar destruir a minha família, a sua família, é muito mais suja do que um estuprador chegar na sua casa e estuprar todo mundo, um na frente do outro. Estou te falando isso para que você entenda o nível da maldade de Satanás contra você, contra mim. Ele usa o nível mais sujo. Ele usa a destruição como forma de destruição, a destruição da identidade. A primeira coisa e mais sorrateira, imunda que Satanás usa é a deturpação, a deformação, a destruição da identidade. Ele faz isso usando de todas as suas forças e estratégias para poder destruir a minha, a sua identidade. Satanás é mau. Ele é maligno por essência. Ele faz de tudo para destruir a sua identidade. E ele não destrói chegando e dizendo assim: você não é você. Ele não destrói dizendo assim para você: você é isso, você é aquilo. Não é dessa forma, queridos. Ele rouba a sua identidade, porque ele é ladrão. Ele é ladrão desde o início. Jesus disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Ele é um ladrão, ele rouba a sua identidade. Ele faz de tudo para roubar a sua identidade. Você precisa entender isso. Você precisa entender que a intenção do diabo não é se apresentar para você. Obrigado, Tiagão. A intenção do diabo não é mostrar a maldade para você. Se ao menos ele conseguir
deformar a sua identidade, ele já cumpriu o propósito para o propósito que ele queria. A palavra de Deus diz que nós fomos formados à imagem e à semelhança de Deus. E isso quer dizer que qualquer coisa que fuja desse conceito é a armadilha de Satanás para mim e para você. Qualquer coisa que mude 10 centímetros disso é a armadilha de Satanás. E como isso é sério. Como isso é sério. Não sei se você já percebeu, mas toda essa questão da ideologia de gênero, essa guerra ideológica, não tem interesse nenhum, não tem intenção nenhuma de proteger alguma classe, algum gênero, como é dito. Mas a intenção é deturpar a identidade, é confundir. Satanás quer envergonhar, Satanás quer destruir. Ele vai por processos. Ele quer envergonhar. E você precisa entender isso. Muitos agora aqui, agora mesmo, nesse momento, estão com a mente bloqueada. Estão pensando assim: que chatice esse cara está falando aí. Esse papo eu já ouvi. O Senhor falou comigo hoje de manhã que teria um demônio segurando o entendimento de muitos. Hoje de manhã, quando estava orando. Eu quero chamar você agora para guerrear comigo contra esses demônios. Não deixe que o seu entendimento seja tomado por Satanás. Ele vai fazer de tudo agora para chamar a sua atenção para outra coisa. Não permita que isso aconteça. Isso pode mudar não somente a sua vida, mas a história da sua família pelo resto das gerações que virão. Um culto que você perde muitas vezes é uma chave que Deus tem para liberar ali. E ali pode ser um divisor de águas para sempre para você. Amém? O Senhor, Ele tem nos conduzido hoje, né? Como igreja eu digo isso, a um rio muito mais profundo na área da paternidade. Não é mais um rio de suprir carência, sabe? Muita gente, durante muito tempo, porque sofreu com o pai, tem muita gente aqui que sofreu com o pai, sofreu com mãe, sofreu com os dois, sofreu com o pai, com mãe, com vô, sofreu com o pai, com mãe, com vô, com familiar, com cunhado, com tio, com primo. Não interessa isso agora. Não é esse rio de Deus que o Senhor tem derramado sobre nós. Não é sobre suprir carências. É um rio muito mais profundo. É um nível para restaurar a nossa identidade, tornando-nos filhos maduros de Deus. Dá para você entender isso? Não deixe o tédio entrar na sua mente, tá? Eu nem pedi para o pessoal botar música de fundo para ninguém dormir hoje. Amém? Não tem música de fundo. Hoje o papo é reto. Tá bom? Papo reto. Então, primeiro a gente precisa entender como é que ele entra nesse negócio aí de deturpar, de modificar a identidade. Como é que ele deixa a gente deformado. Como é que ele faz do ser humano uma anomalia. Porque tem certas situações que você vê na internet, que você vê às vezes até na academia, que você se assusta. Aquilo ali se torna uma anomalia. Algo totalmente de outro mundo. É assustador. É cada negócio que você olha e você diz assim: nem os animais fazem desse jeito. E o diabo ele usa de diversas formas, mas vai estar tudo concentrado numa coisa: na paternidade. Tá? Ele tira
a paternidade, ou seja, ele desfaz a paternidade. Ele substitui a paternidade, ou ele quebra a confiança na paternidade. Ele precisa agir, pelo menos de alguma dessas três formas. Sabe, ele destrói a paternidade, ele tira. Alguns perderam seus pais. Alguns dos pais foram embora, tá? Não quero causar choro em ninguém, por favor, não chorem. Mas às vezes ele substitui a paternidade, você tem uma pessoa de referência, de repente você endoida, e você começa a procurar outra pessoa de referência e fica mudando de referência na sua vida. Ou ele quebra a confiança, porque aquela pessoa que você acreditava ser um pai para você se torna muitas vezes um vilão. E às vezes não é nem culpa do cara, às vezes é culpa sua mesmo. Se torna um vilão. E o diabo ele vai fazer exatamente aí. Porque a identidade da gente, ela é construída e constituída por Deus e em Deus. Quando Deus falou assim em Gênesis, fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, nós três, Pai, Filho e Espírito, façamos. O homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele faz isso, ele está falando assim, ele vai ser bem igualzinho a gente. Então, quando a gente não segue por esse caminho, ou seja, não confia na palavra de Deus, que você nasceu para ser parecido com Deus, parecido com Jesus, e aí você quebra a confiança. Se quebrou a confiança em Deus, acabou, velho. Você não vai ter ninguém mais para confiar, não. Dá para entender isso? Pronto. Eu preciso que vocês entendam alguns conceitos, porque senão a gente não tem como entrar, não. Sabe aquele negócio... Quem sabe nadar aqui? Quem sabe nadar? Deixa eu baixar minha mão que eu não sei não. Um monte de gente sabe nadar, né? Pega quem não sabe e joga no meio do mar. Não vai morrer? Mas vai morrer por quê? Porque não sabe. Não é? Às vezes nós entramos de um rio de Deus e não entendemos como estamos entrando e não entendemos por que estamos lá. E nós morremos espiritualmente. Por quê? Porque não sabemos o que estamos fazendo, sem identidade. Não sabe o que tem que fazer ali. Aí se derrama no rio de Deus, chora, chora, chora. Quando passa a emoção, vai embora. Está dando para entender? Não é emocionalismo. Então, com essa quebra da paternidade, o diabo, ele faz a coisa que ele mais gosta de fazer comigo e com você. Quebrou a paternidade, ele gerou um filho bastardo. Não vou explicar sobre bastardia hoje, é um tema muito amplo e longo, mas ele torna a pessoa um bastardo. A palavra bastardo está conectado ao filho de uma mulher leviana ou filho de alguém fora do casamento. Alguém que vive sem aliança, e não vive por uma. Alguém sem herança. Esse é o bastardo. E aí você pode estar pensando, eita, agora ferrou para o meu lado. Minha mãe me teve com meu pai, e eles não eram casados não. Eita, minha mãe nem com meu pai nunca casou. Minha mãe era a segunda do meu pai já tinha outra mulher. E aí a gente começa a entrar em neura. Aí o diabo vem para destruir de novo a identidade. Dá para entender? Está dando para entender até aí? O diabo quer gerar em mim e em você bastardia. A bastardia está conectada ao sentimento daquele que não se sente filho. Ele não sabe que é filho. Ele acha que é um bicho, foi criado. Ele não está nem aí. E a bastardia ela vem trazendo várias coisas. Eu não vou falar sobre elas, todas, né? Mas uma das principais é a rebeldia, a revolta e fazer coisas e não terminá-las. Tá? Tem muita coisa na bastardia, está junto, está conectado, mas eu não vou falar sobre elas. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse ou tomasse nota que está ali em cima. João, capítulo 1, versículo 12. E aí eu preciso destrinchar esse João 1,12 para a gente poder começar a palavra, tá bom? Ainda não começamos.
Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Bota na ARC, RCA, vamos botar Bíblia do Coroa. Pronto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aí a gente vai entrar num rio agora, bem profundo. Olha para quem está do seu lado e diz aí, aprenda a nadar. Que agora você vai afundar lá dentro. Amém? A todos quantos o receberam. Algumas versões diz a todos quantos creram. E aí, esse creram, receberam, vem de uma palavra que é lambano. O nome da palavra é lambano, tá? Que vem daquela palavra sunanti lambanomai. Ela é o meio. Sunanti lambanomai é uma palavra tripla. Lambano é o meio. Tá bom? Você só precisa saber que tem uma palavra diferente aí que parece com outra. Mas a gente vai entender o que de fato isso aí significa. Porque às vezes a gente acha, e eu quero quebrar isso aí na sua mente, que crer está conectado à força do pensamento, força de vontade, querer muito, gostar muito daquilo, achar que aquilo é para você. Muita gente se engana. Teve um irmão uma vez, que ele apaixonado por uma menina na igreja, ele disse assim, se ela vier de camisa rosa, é porque é para mim, essa menina. A menina só gostava de rosa. Então ele teve uma fé meio ilógica, né? Porque ele não disse assim, se ela vier de camisa verde-limão e não tiver raspado o cabelo do sovaco, é para mim. Porque aí seria algo mais improvável, né? Mas não, ele, apesar de que as duas formas estão erradas, tá, gente? Eu estou só conversando com vocês. Teve outro que chegou assim, a gente num acampamento que a gente foi, numa conferência que a gente foi lá em Garanhuns. Chegou lá em Garanhuns, o irmão do louvor, baterista, não está mais aqui entre nós, tá? Então não pense em nenhum dos bateristas nossos. Faz muitos anos isso, muitos de vocês nem me conheciam. Bote aí 20 anos atrás, praticamente, de 20 para 18 anos atrás, então faz muito tempo. E aí ele chegou para uma menina no final da conferência e disse para ela assim, Deus falou para mim que a gente vai casar. Aí ela olhou para ele e disse, quando ele me falar, a gente conversa. Então às vezes a gente acha que crer é força do pensamento, é afinidade, né? E aí fala todos quanto creram ou receberam. E essa palavra é assim, a todos quanto pegaram com a mão, agarraram. Agarraram alguém a fim de usufruir daquilo. A todos quantos creram em quem? É em Jesus, né? Que está falando? Então, vamos substituir essas coisas e pensar assim, a todos quanto agarraram a Jesus, a fim de usufruir dele. Dá para entender? Melhorou? E aí ele fala mais, a todos que tomaram posse, que pegaram aquilo que pertence, a todos quanto reivindicaram, procuraram, se associaram e tornaram ele como companhia daquele que quando pega, não larga. Já viu gente pegajoso? Não sei, não vou perguntar isso diretamente, não quero que ninguém levante as mãos, mas provavelmente alguém que teve algum relacionamento secular antes de estar com Jesus, já teve um relacionamento ou conheceu alguém que teve um relacionamento com alguém que era muito pegajoso, que não deixava aquela pessoa viver, fazia parte de todos os momentos de aquela pessoa, né? Agora eu pergunto, alguém já viu alguém assim, não é que já conviveu não, já viu alguém assim? Pronto, porque aí muita gente levanta, né?
perguntar, alguém já teve um relacionamento assim? Vai que uma pessoa só levanta a mão. Olha o problema, né? Então, é ser pegajoso com Jesus. É lutar para obter. Não começa a soar diferente a todos quanto receberam. Porque se receberam, parece uma mesada. Parece assim que você não fez nada para isso. E alguém chega e lhe dá uma mesada na sua cabeça, né? A todos quanto receberam que lhe foi oferecido. Aí vem algo mais importante. A todos quanto não rejeitaram, não se recusaram. A todos quanto receberam alguém a fim de tornar-se acessível àquela pessoa. Você tem sido acessível para Jesus? Jesus tem acesso a todo o seu ser. Se seu corpo é uma casa, Jesus tem acesso a todos os cômodos dela. Dá para entender como é que funciona o receberam? Que não é somente força do pensamento, eu recebo. Não funciona assim. Amém? O amém de vocês está ficando mais fraco. Ou vocês estão com raiva de mim, ou vocês não comeram no almoço hoje. Quem almoçou hoje? Amém? Tem gente que almoçou não, tem gente que ficou de jejum hoje. Coisa boa. E aí ele fala mais. Ele fala, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o... Qual é a palavra na Bíblia usada para poder? Dínamos, né? Mas essa não é dínamos. Olha que legal. A Bíblia fala muito sobre poder. Que é dínamos. Que é a raiz da palavra dinamite. Mas esse poder que a Bíblia está falando, eu não vou dizer a palavra em grego, tá? Mas não é dínamos. É exousia. Mas não interessa. Esquece, você não está estudando o grego aqui. Mas essa palavra já não significa mais o poder. Mas assim, vamos lá. A todos os quantos se tornaram acessíveis a Jesus, né, vamos traduzindo assim para ficar bem grandão, deu-lhes a licença, a permissão de se tornarem filhos de Deus. E aí esse poder, ele não é somente uma licença, uma abertura que eu dou, mas ele também é uma condição que é estabelecida sobre mim e sobre você. Ele fala sobre um poder físico e mental. E ele vem através do exercício desse poder. Mas como é que um poder físico e mental vem através de um exercício? Vamos lá. Se você gosta de academia, quem gosta de ir para academia? Quem gosta aqui? Gosta, acha massa. Pronto. Agora, continua de mão levantada os que gostam. Quando você começou, você gostava? Não. Não é? O que aconteceu? O exercício mudou o seu físico e mudou a sua mentalidade. Deu para entender agora? Então, esse poder é o exercício. Agora, dos que gostam de academia, levanta. Quando você malha, quem malha uma vez por semana, baixa a mão. Já ninguém baixa, né? 2. Ninguém quer baixar, quer treinar 2 vezes, uma vez. É no mínimo 3. É pelo menos o treino ABC. Pelo menos 3. Porque você não treina a parte que você mais gosta, senão você vai virar um sorvete. Perna fina, corpo largo. Famoso sabirila. Perna de sabiá e corpo de gorila. Um cone virado de cabeça para baixo. Não é o que acontece? Você vira um ser deformado. Por isso, em Deus, não podemos exercitar somente aquilo que a gente gosta. Deu para entender?
Eu tenho que exercitar, diga para quem está perto de você, principalmente as minhas partes deficientes. Aí o cara já tem as pernas finas. Aí quer malhar só o braço. Vai ficar bonitinho. Camisa GG. Calção PP. Capaz de ele sentar no vaso e não ter apoio e entrar. Porque não desenvolveu a parte de baixo. A gente precisa desenvolver exatamente as partes que nós temos deficiência. Aí vocês vão entender já já como é que a gente desenvolve essas partes. Em nome de Jesus, que eu preciso correr. E aí, está falando sobre esse poder, está falando sobre autoridade. Se tornar alguém com influência. Poder de decisões judiciais. Governo. Recebe um sinal de autoridade. E a Bíblia fala coroa. Realeza. Diz para quem está perto de você, você foi criado para ser um sacerdócio real. Uma nação santa. Um povo adquirido por Deus. Dá para entender? Está dando para entender? A todos quantos deram licença para Jesus em fazer tudo no nosso corpo, deu-lhes uma autoridade, uma coroa, um poder, uma autoridade, se exercitaram totalmente. E aí fala mais, de serem feitos filhos de Deus, ou seja, de vir a existir, de começar a ser, de aparecer na história. E a palavra que eu acho mais bonita nessa parte de serem feitos, é que a palavra ali, ou coisa linda, é milagre. Quando nos tornamos filhos de Deus, quando você sabe que é filho de Deus, você olha para você e você diz assim, só um milagre que me fez ser assim. Foi um milagre de Deus, eu não tinha condições de ser assim, por mim mesmo. Por mim mesmo, eu já tinha feito isso, porque minha vontade era essa. Mas hoje, eu sou um milagre, vamos voltar a ler. Mas a todos quantos permitiram que Jesus entrasse no seu coração, na sua vida, em todo o seu ser, deu-lhes o poder através do exercício em Deus, recebendo uma coroa, e se tornou um milagre, sendo assim filho de Deus, aos que creem no seu nome. Ficou mais bonito agora, não foi? Não ficou mais legal? Não ficou mais profundo? Dá para entender que não é só dizer, eu sou filho de Deus. Não é. E essas são as formas de a gente, diz para alguém perto de você, da gente recuperar a nossa identidade. De Deus inserir em nós o seu DNA. Mas queridos, o diabo, a intenção dele é destruir a sua identidade, né? Você entendeu isso já, né? Desfazer, deturpar, modificar, deformar a minha e a sua identidade. Isso aí eu espero que você tenha entendido. Você entendeu? Amém? Pronto, vamos continuar. Mas como é que ele faz isso? Como é que ele vai entrando? Porque uma coisa é você entender o que é que o cara vai fazer. Outra coisa é como ele vai conseguir fazer. Já brincou de esconde-esconde? Já? Alguns de vocês não sabem nem o que é isso, né? É da época de quem tem 30 a mais. Ou 40 a mais, como o Fagner, pessoal. Tô brincando, o Fagner não tem isso tudo não. O Fagner é mais novo que eu. Quase nada, mas é. E... sabe quando você está brincando de esconde-esconde? Na minha época, vocês não sabem o que é isso, mas eu vou explicar para vocês entenderem. Na minha época, que a gente brincava de esconde-esconde, tinha esconderijo, que era em terreno baldio, cheio de caco de vidro no chão, muro destruído. Às vezes a gente se escondia, subia em cima da laje, meu amigo. Ficava lá entre os telhados,
para ninguém encontrar. Subia numa árvore, brinco de viúva. Tem gente que não sabe nem o que é isso, acha que brinco de viúva é um adereço de uma viúva. E aí a gente se escondia de todo jeito, mas tinha sempre no meio da galera um miserável, que ele encontrava todo mundo. Sempre tinha um que sabia todos os esconderijos. E ainda tinha uma tática. Eu estava nesse time. Já lhe vi, fulano. Viu não? Eu falava, vi. Agora eu vi. E aí lá pegava o cara. E às vezes o diabo faz isso comigo e com você. Ele joga algumas iscas. Ele joga algumas iscas em nós. E ele percebe uma maneira de inserir o pecado na nossa vida. E quando ele insere o pecado, a gente começa a mostrar exatamente a característica que ele quer usar para poder nos deturpar. Está dando para entender? Não. Vou repetir de novo. Ele insere algo do pecado, ele joga uma tentação, uma cobiça, uma situação para você, para mim, a fim de descobrir algo em nós, através de uma ação, de um sentimento que nós começamos a ter, e daí ele percebe como ele vai começar a distorcer você, a destruir você. E esse sentimento se chama medo. Ele começa a jogar medo. Aí você diz, eu não tenho medo de nada. Não tenho medo do escuro. Tem alguém que cantou a música, não tenho medo do escuro, eu senti isso. Não tenho medo de trovão. Eu senti isso agora na mente aqui. Alguém cantou isso aí dentro. Deve ter ouvido isso para criança. Eu ouvi muito da minha filha. Pode ser por isso também que eu falei, mas... eu queria que você olhasse aí, Romanos capítulo 8, versículo 14. 8:14. Diga para quem está perto de você antes disso, a falta de identidade gera medo. Faz cara de fantasma assim, gera medo. Olha para ali, ó. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez, diga para quem está perto de você, outra vez, estardes em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Parou aí, ele fala ali a palavra outra vez. A palavra outra vez, ela não só significa outra vez, mas ela significa uma renovação de ação, tá? Ela significa uma repetição de ação, um ciclo vicioso. Essa outra vez não é assim, eu inventei de jogar na cena, ganhei, vou jogar de novo para ver se eu ganho outra vez. Ganhei R$5, e aí eu quero ver se eu ganho agora 10. Não é um Sporting Bet que você vai lá e aposta, que eu não aposto, tá? E nem aconselho ninguém a fazer isso. Não enxergo Deus nesse negócio. Quem faz isso, se liberte. Se não, vem para cá que a gente bota a mão na sua cabeça, estou brincando. E aí, você vai, ganhou uma vez e acha que vai ganhar de novo. Quando ele fala, para outra vez, ele está falando, para voltares para o ciclo vicioso que você vivia antes. Estardes em temor. Não podemos andar enganados, a intenção do diabo não é destruir o corpo. É destruir a minha alma e a sua alma. Ele quer destruir a alma, mas ele não tem poder para isso. Diga para quem está perto de você, o diabo não tem poder para destruir a sua alma. Diga, mas o diabo tem ferramentas. Só quem tem o poder de destruir a minha alma e a sua é o Senhor. Mas o diabo tem ferramentas. O diabo, a palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E você precisa entender essas três coisas. Ele não veio para fazer uma das três coisas. Senão Jesus tinha escrito, o ladrão veio para roubar, ou matar, ou destruir. Jesus não colocou ou.
ele deu uma sequência: roubar, matar e destruir. Roubar sua identidade, matar o seu chamado e destruir o seu relacionamento com Deus. Deu para entender? Roubar a sua identidade. Quando ele rouba a sua identidade, ele mata o seu chamado, porque você não sabe o que vai fazer da vida. E quando você morre no chamado, ele faz o quê? Destrói o seu relacionamento com Deus. Pessoas que não têm identidade, automaticamente não sabem o que vão fazer da vida. E automaticamente Deus é a última pessoa que ela vai consultar para procurar saber o que tem que fazer. Amém não? Estão entendendo? Que não seja assim com você, nem comigo. E aí, gente, como é que ele pode fazer isso? Como é que ele entra tão forte no medo? Gente, eu acredito que, são 8h36. Eu acredito que eu consigo concluir aqui até 9h10. Tudo bem para vocês? Passar uns 10 minutinhos de horário? Amém. Então vamos lá. Então, como será que o diabo faz isso? Deixa nesse versículo aí. Pensa numa coisa, ele está falando ali, por que não recebeste o espírito de escravidão? Onde é que o escravo vive? Não diga na senzala, por favor. Onde é que o escravo vive? Na cadeia, isso é o ladrão que vive na cadeia. Pô. Conceito de escravidão: ser mantido em cativeiro. Certo? Vamos lá. Quase ninguém vai levantar a mão. Acho que vai levantar a mão Lemuel, Fagner, pode ser Kenoan, Jeane, Madison. Os 30 a mais vão levantar a mão. Quem assistiu Free Willy aqui? Oxi! Esse povo é muito velho. Então, Free Willy era o máximo, não era o maior barato? Quem gostava de Free Willy? O maior barato aquilo ali, pô. Todo mundo já subiu numa almofada no sofá e gritou: "Yo, Willy, vamos lá!" Todo mundo já gritou isso. Aquela orca, ela era mantida em cativeiro. E depois de um tempo, aquela orca foi solta. E quando ela foi solta, ela morreu. Porque ela não sabia mais caçar. Ela não sabia mais fazer nada. Ficou triste agora, né? Ninguém vai querer assistir Free Willy mais. História triste, né? Mas a bichinha da orca morreu. Ela foi solta. Depois de passar muito tempo em cativeiro. O cativeiro, ele gera uma cultura na mente, até os próprios animais, que são selvagens. A bichinha ficava presa num local pequeno e ficava ali rodando. A babatana, não sei se é babatana, aquele bicho fica em cima assim, dela, só vivia de banda caído, do tempo de cativeiro. Porque o diabo, ele quer me colocar e te colocar em cativeiro para se divertir com a minha identidade e com a sua. Para se divertir com o seu chamado, com aquilo que você pode fazer. É tão lindo a Willy pulando lá, o menino nas costas dela, indo para um lado e para o outro. Coisa linda para quem assistiu o filme. Só que sua vida não é um filme. A minha vida e a sua não é um filme. A gente não pode deixar o diabo subir nas costas e fazer uma brincadeira com a gente. Fazer a gente de diversão e de palhaço por onde a gente andar. Aconteceu isso com Sansão. Sansão entregou-se. Perdeu a comunhão com o Espírito Santo. E tornou-se um palhaço. Cego. Sofrendo. Quase não conseguia concluir o que tinha para fazer. A misericórdia de Deus o alcançou. E a misericórdia de Deus me alcançou e te alcançou também. Para que a gente não fosse mais palhaço de Satanás. Estão me entendendo até agora? Então o cativeiro é a maneira. Eu penso assim, tá? O cativeiro é a maneira mais dolorosa de matar quem foi criado para ser livre. É a maneira mais dolorosa. Existem outros animais criados em cativeiro, e tem muitas histórias sobre isso, leões, onças, que quando soltos na selva novamente, eles morrem, porque não sabem mais caçar.
não sabe nem que são mais um leão, não sabe que é uma onça. O animal acha que é um bichinho de estimação. A palavra de Deus que eu e você diz que eu e você somos livres. Gálatas capítulo 5, não precisa abrir, no versículo 1, diz que o Senhor nos libertou verdadeiramente, para sermos verdadeiramente livres. Algumas versões dizem assim. Outras diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E nós precisamos entender que um filho de Deus, ele é livre, ele não vive em cativeiro. Tá? Deu para entender, né? Então, o cativeiro ele vai mudar a cultura. E a cultura que a gente tem, ela determina o que nós queremos, a nossa vontade. Muita gente está babando, querendo comprar o iPhone 16. Ficou tão bom que a Apple parou de fabricar. Tão bom que ficou o bicho. Uma belezura. Bug até umas horas, mas muita gente sonhando, meu Deus. Um iPhone 16. Porque a cultura que nós estamos inseridos, ela muda a nossa vontade. Se você perguntar quem quer comprar um iPhone 16, pode falar com a pessoa, ela é envolvida com marketing digital, porque é uma cultura que ela está envolvida. Ela está inserida naquela cultura. A cultura do marketing quer que você tenha um iPhone 16. Você vai ter um iPhone 16 porque a cultura quer que você tenha. Quem é apaixonado por marketing, por foto, qual o celular? iPhone. Então isso é só um exemplo, tá? Não estou endemonizando o iPhone não, tá, gente? Quem tem seus iPhones, continue com o iPhone. Não tem problema nenhum com o seu iPhone. É seu, você faz com ele o que você quiser. Se você quiser não, o que ele conseguir fazer, né? A cultura que estamos inseridos também altera o nosso intelecto, a nossa maneira de pensar. Nós somos levados a pensar. Já que falamos de iPhone, vou falar novamente de iPhone. Foi feita uma pesquisa e um cara foi feito de palhaço, pegaram o próprio celular dele e alteraram umas coisinhas na carcaça, entregaram a ele dizendo que era o novo iPhone e perguntaram para ele, como é que você está sentindo a experiência? Ele está muito mais fluido, muito melhor, muito mais rápido, era o mesmo celular dele. Não fez nada diferente. Por quê? A assimilação faz de mim e de você um idiota. A gente para de pensar. Se torna alguém levado, conduzido, uma marionete, um bobo da corte. Deu para entender? Então a cultura altera a minha, a sua vontade, a cultura errada ou não. A cultura errada ou não altera a nossa maneira de pensar e altera aquilo em que temos prazer. Tá? As nossas emoções. E essas coisas interferem diretamente na nossa alma. Estão conseguindo caminhar comigo, né, gente? Pelo amor de Deus. A alma é dotada de vontades do seu intelecto e das suas emoções. Tá? Aquilo com o qual você quer se envolver. Beleza? Quer a prova disso? A cultura secular do mundo determina que o cara que você tem que se envolver tem que ser um cara todo shapeado, a menina que você tem que se envolver tem que ser toda nos trinques, e aí altera a sua identidade. Às vezes seu tipo de corpo não é nem esse, e você começa a passar fome, fazer dieta. Não estou dizendo que também está acima do peso, está certo, está errado do mesmo jeito, mas o que eu estou dizendo é que às vezes você começa a se sacrificar para ser alguém que você não é, a fim de ter a atenção de alguém que não é para você ter a atenção dessa pessoa. Você tem que procurar fazer algo para chamar a atenção de Deus. Amém? E às vezes a gente é inserido num meio em que, eu tenho que estar shapeado, eu quero os gominhos no abdômen, quero o bíceps 50. É o papai. Quer ser o monstro do Lago Ness. E é exatamente quando essas coisas começam a alterar as nossas emoções que nós vamos para um lugar errado. Nós começamos a perder a nossa identidade. Por quê? Porque o diabo conseguiu livre acesso à alma. Quando o diabo consegue livre acesso à alma, isso acontece.
Então, entendendo isso, a gente percebe que Satanás ele vai trabalhar em 3 dimensões comigo e com você, tá? Ele vai querer trabalhar em 3 dimensões para destruir sua identidade. Por isso que eu disse, é muita coisa, gente. É profundo. Se puder, não é porque sou eu que estou pregando, não. Pelo amor de Deus, assista de novo. Está passando lá, tá online. Inclusive o Miqueias, que casou agora, disse que ia estar assistindo hoje, né? Não sei, mas se ele não estiver assistindo, vai estar filmado. Mas dá uma olhada aí no chat, vê se ele fala. Ele disse que ia falar no chat. Estou aqui. Quero ver, né? Uma coisa é antes de conhecer. Depois que conhece é outra história. Vamos ver, né? Enfim, então ele muda a vontade para que não queiramos mais a vontade de Deus, nos dando prazer em coisas e em situações totalmente contrárias à palavra. Ele, através desse costume da gente fazer o que é errado, porque quando ele muda as vontades, a gente começa a fazer o que é errado direto e acostuma nisso, ele cria uma cultura que altera o nosso intelecto. Ou seja, nós ficamos idiotas, burros. Fazendo assim uma mente cauterizada, conectada ao pecado. E aí vem o que a gente mais vê, infelizmente, nessa geração. Uma mentalidade insensível. Velho, na minha época, época do pastor Juliano também, quando alguém morria na rua, era 1 semana sem sair de casa. Não era não? Saía não, pô. Eu não sei se a gente tinha medo do espírito do cara vir matar a gente para dentro, mas a gente se compadecia com o vizinho, pô. Meu irmão, fulano morreu. A gente chorava por causa disso. Às vezes nem conhecia o cara e chorava. Porque a morte era terrível. Agora eu pergunto a vocês, por que a morte era terrível antes e não é mais agora? O que foi que mudou? Será que só foi a falta de sensibilidade? Tem mais coisa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a... Então, se o pecado é normalizado, a morte também é normalizada. Entende a insensibilidade de onde vem? A morte se torna normalizada porque o pecado se tornou normalizado. Antigamente, ninguém saía do armário. Não era normal isso. Hoje em dia, o cara sai da caixa de sapato. Sai nem do armário mais. Se tornou normal. E se o pecado é normal, a morte é normal. Deu para entender, gente? Por isso que eu digo, vocês precisam entender. Deus está trazendo um rio de mudança de mentalidade. Vocês precisam entender isso. Eu não sei, não posso fazer nada por isso. Assim como o meu pastor diz, estou debaixo da batuta dele, e os outros pastores estão juntos também, nessa mesma parada. Se a perseguição se instalar e a gente começar a ser preso, vocês foram ensinados. Façam o que vocês quiserem. Façam o que vocês quiserem. Com o entendimento que vocês têm da palavra. Tá? De maneira nenhuma nós temos intenção de bater, machucar, ferir, matar qualquer um dos nomes que o povo diz que é gênero, mas qualquer uma pessoa, seja ela homo, bi, tri, tetra, o que ela quiser ser. Não temos intenção nenhuma disso. Mas é pecado. A palavra de Deus condena. Não tem para onde correr. Isso fala lá em Romanos 1 que adquiriram uma mente reprovável, insensível, adorando a imagem de homens, aves, quadrúpedes e répteis. Perceba que existe uma ordem nisso. Isso mostra uma ordem de deteriorização. O homem começa adorando imagem de homem.
Depois ele vai para aves. Depois ele cai, ele vai para quadrúpedes. E depois ele vai para répteis, animais que se arrastam. Isso é queda, deturpação, destruição. Entendam isso. Se você não entender isso, aí você está ferrado, velho. Está quebrado. Quantos aí com 30 anos, aí com 20 anos, assistindo o Cavaleiro do Zodíaco, queria ser o Shiryu. Shiryu tinha um réptil tatuado nas costas. Dragão. Quantos queriam ser o Ikki? Que ninguém queria ser o Shun. Amém? Olha, quem não está rindo é porque não conheceu o Cavaleiro do Zodíaco, não sabe o que é o Shun. O Shun era o corrente de Andrômeda, que ele não tinha armadura, ele tinha ombreira. E era rosa dele. Então, entenda que essa adoração a seres, os signos do zodíaco, adoração ao próprio homem, pegamos a identidade de um... É pior ainda, porque é o homem, olha a deturpação, um homem adorando um dragão. Qual é o nome do desenho? Dragon Ball Z. Eu estou ferindo alguns que gostam ainda. Está indo na ferida, na pereba, na tuíta. Observem a alteração no comportamento que acontece devido à adoração a esses monstros. Quando uma nova cultura é aceita, começamos a crer no errado. Não colocamos mais a palavra no centro, mas colocamos a alma no centro de tudo. E aí, nós como humanos somos adaptáveis, a tudo. Começamos a encontrar prazer em conexões em coisas como entretenimento, tecnologias, dinheiro, realizações, consumismo, pornografia, prostituição e fornicação. O nosso prazer muda. O prazer é quando vai na academia ficar secando a menina que está fazendo agachamento. O prazer é ver pornografia, entrar em site pornográfico. O prazer é estar se relacionando com um e com o outro. Quando no ambiente de trabalho, na faculdade. Perceba que o prazer, ele é alterado. Não é mais no Senhor. Jesus disse, Jesus é o ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ele disse, o meu prazer, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Como eu queria que vocês internalizassem isso. Queria tanto que vocês internalizassem isso. Mas se uma pessoa internalizar isso, eu já ganhei meu dia. Se uma pessoa internalizar assim, eu fui enviado por Deus para um propósito específico e eu não descanso enquanto eu não viver o propósito de Deus na minha vida. Uma pessoa fizer isso, ganhei minha noite. Uma só. E se for mais do que uma, meu Deus. Aí o canto já valeu a pena. Dessa forma, nós deturpamos, com o auxílio do diabo, a criação perfeita de Deus e adquirimos não mais uma visão de criaturas. Deixamos de ser criaturas, mas acreditamos sermos deuses. Pois a alma no centro nos leva a acreditar que temos o poder de fazer tudo. A alma no centro te leva a acreditar que você é empoderado, empoderada, é o cara, é o gostosão, é a gostosona. É isso que a alma no centro faz você acreditar. Nós fazemos de tudo para querer esconder nossos defeitos. Não estou dizendo que você vai andar de maneira depravada, mas a gente faz de tudo para esconder até defeitos físicos. Não estou dizendo que você vai mostrar os seus defeitos físicos.
Mas o que eu estou dizendo é que a gente não deve fazer de tudo para escondê-los. Deu para entender que é diferente? A gente quer alterar tudo. Entenda que o nosso prazer não pode estar em querer fazer da nossa alma, das nossas vontades e de outra pessoa um modelo para nós mesmos. Gente, entendam o que eu vou falar aqui, eu não tenho nada contra isso, tá? Tem gente que alisa o cabelo para se sentir bem, mas tem mulher que alisa o cabelo para se sentir parecida com outra, ou para se sentir melhor do que outra pessoa. Entenda que não é o que você faz, mas é a intenção do que você faz. Deu para entender? Tem gente que compra um óculos, usa o óculos e precisa do óculos para enxergar melhor mesmo. Tem gente que pega um óculos e bota o óculos, uma armação para se sentir a gostosona ou gostosão. Então não é o que você faz, é a intenção do que você faz, é como você faz. Tem gente que bota um brinco, qualquer adereço que você for botar no seu corpo, qualquer coisa que você fizer, com a intenção de ser parecido com alguém. Ah, os caras que malham, eu acho massa, o fulano. Acho que os caras que malham, nenhum acha massa o Cariani, né? Nenhum, né? Os que malham de verdade, né? Nenhum adepto não, mas eu quero ser o fulano, ciclano. Oh, tu viu o tamanho do bíceps do cara e começa a almejar ser parecido com outra coisa, diferente de Deus. E esse é o caminho do orgulho. Sabe, o caminho do orgulho me leva e te leva a encher a mim e a você de títulos. Nos apegamos a termos sobre nós mesmos. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando a própria palavra diz: quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Sobre nós mesmos alimentamos muitas vezes mentiras. Como? Antes de eu falar, ninguém me procure, depois disso, para perguntar se deve alterar isso na sua vida. É com você e Deus, tá? Ninguém me procure. Você pode ser meu melhor amigo, não me procure. Por favor. Mas aí muitas vezes nós começamos a criar títulos para nós mesmos. Ah, eu sou o CEO de uma empresa. Mas ocultamos que essa empresa não é nada no mercado. Eu sou o empresário de uma empresa que nem se sustenta. Eu sou gamer, nunca ganhei um título. Eu sou marketing leader, não tenho um funcionário. Isso porque é uma sede por relevância, é uma sede por reconhecimento. Isso nos faz apagar a frase mais importante. Voltando para João 1,12. A todos quantos creram, receberam deles o direito de serem chamados. A gente quer ser chamado CEO, líder, empresário. Mas será que a gente quer ser chamado filho de Deus? Essa é a minha, a sua identidade. Não é CEO, CEO, não é marqueteiro, não é coach, não é nada disso. É filho de Deus. E o caminho para isso é a humildade. O cara mais relevante do mundo se chamou Jesus. E ele conquistou essa relevância através da humildade. Não foi querendo mostrar que era aquilo que ele não era. Pelo contrário. Ele conseguia afirmar e mostrar para todo mundo que ele era o que era. Porque ele era filho de Deus. Se você não for filho de Deus, por mais que você tente mostrar qualquer coisa na sua vida, você não vai conseguir mostrar nada. Nada. Sua vida fica travada, bloqueada por você mesmo. Porque você assumiu uma identidade que não é sua. Sua identidade, minha identidade é filho de Deus. Filho de Deus. Não é outra, é filho de Deus. Ah, eu tenho uma empresa, mas eu sou filho de Deus. E se você entende que você é filho de Deus, a sua empresa é para mostrar que você é filho de Deus. A sua empresa é para trazer pessoas para se tornarem filhos de Deus. É para isso. Uma vez, agora há pouco, eu conversando com um aluno, e ele começou a criar uma música, ele escrevendo a música dele, ele começou a fazer uma música sobre uma sofrência. Eu sou professor de música, e ele terminando a música lá de sofrência, ele cantando, todo empolgado. Aí ele
olhou para mim e fez: o que é que você achou? Aí eu falei: você quer a verdade do seu amigo ou você quer a verdade do professor? Aí ele: não, você é meu amigo, pode falar. Eu falei: você está cantando uma mentira. Aí ele: por que eu estou cantando uma mentira? Você já levou Gaia? Não. Você quer levar Gaia? Não. Você quer viver na prostituição? Não. Você quer casar? Quero. Então o que você está falando é uma mentira. Por que você não canta a verdade? Canta uma verdade sua. Aí ele disse: se for cantar uma verdade de mim, eu vou cantar o gospel. Eu falei: seja bem-vindo ao clube. É para manifestar para que as pessoas vieram ao mundo. Se você não consegue entender que Jesus vai usar a linguagem que você entende para falar com alguém que entende a sua linguagem, deu para entender? Jesus vai pegar a linguagem que você entende para falar com alguém que entende a sua linguagem sobre ele. Jesus vai pegar um cara como Jonas aí, que entende muito de marcenaria, e é sobre isso. Aí é bom mesmo que Jesus era carpinteiro, né? O negócio todinho, tem uma afinidade já com o papai, aí resolve já o problema, pô. Rapaz, esse móvel ficou top. Rapaz, se você pegasse o móvel da época de Jesus. É manifestar que somos filhos de Deus. Entenda que eu e você precisamos urgentemente manifestar a nossa filiação. Nossa paternidade precisa ser manifesta. Porque Jesus disse: nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem frutos. Quer glorificar a Deus? Não fale, faça. Pare de pedir, como dizia o Oficina G3, na época que eu escutava: faça. Dá para entender que é diferente? E quando eu vejo as pessoas com a identidade trocada assim, eu imagino no inferno uma placa assim, escrita assim: alma enganada com sucesso. Enganou a sua alma, velho. Deturpou sua identidade. Modificou aquilo que você tem que fazer. Acabou o seu chamado. Destruiu seu relacionamento com Deus. O diabo venceu. E aí, você vai deixar ele vencer? Tá dando para entender agora? Tá todo mundo comigo ainda? Vamos lá que eu cheguei em 80%. Voltando à história do animal de cativeiro. Tô com a mão cansada apertando o microfone, velho. Acho que é a raiva do diabo. Deixa eu relaxar a mão aqui no bolso. Quando o animal estava lá em cativeiro, que ele é solto, ele não só perde a condição dele de caçar e ser livre, mas como eu disse anteriormente, volta para Romanos 8:15. Para outra vez estardes em temor. Esse animal está conectado ao medo. Ele começa a ter medo. Eu imagino um leão solto na selva. De repente ele vê um elefante maior do que ele. Não sabe que em bando eles vão e faz de tudo lá, bota para quebrar. Fica com medo do que ele tem que fazer. Foi assim com os espias. Eles viram o gigante tudo maior do que ele. Quando eles olharam aquele gigante assim, ele disse: oxe, nós vamos morrer para esses caras. Mas você viu o que os caras disseram? Os outros dois, Josué e Caleb, disseram assim: nós os devoraremos como pão. Pão grande da poxa, mano. Pense no estômago, mas o cara disse: a gente vai devorar eles como pão. Porque a ousadia é uma característica dos filhos de Deus. O medo não. 366 vezes tem escrito na Bíblia: não temas. Sabe o que isso quer dizer? Que é uma para cada dia e uma sobra para o ano bissexto. 366 vezes. Isso é assustador. Como é que Deus é tão perfeito? É não temas para cada dia. Vai lá para o 35, por favor.
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Vai-se embora. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Passa. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, prestem atenção, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir significa futuro, tá? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, queridos, quem estava na minha célula não vale responder, tá? Tá na minha célula, fica na tua. Sabe o que é que está escrito aí? Que tem um monte de coisa aí que não pode nos separar do amor de Deus. Mas existe coisas que podem nos separar do amor de Deus. O que é que pode nos separar do amor de Deus? Nós mesmos. Não é? Mas tem uma outra coisa também, que não está escrito aí. Observe que todas as coisas que estão escritas aí nesse versículo estão escritas ou no presente ou no futuro. Nenhuma delas é o passado. O excesso de passado pode separar do amor de Deus. Remoer o passado pode separar do amor de Deus. Volta 2 versículos aí. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores para aquele que nos amou. Vamos lá. Próximo. Porque estou certo que nem a morte acontece ou no presente ou no futuro. Ninguém morre no passado e continua vivo. Amém? Nem a vida também. Acontece agora para frente, a vida inicia. Nem os anjos, principados, potestades, nem o presente e nem o porvir. O porvir não é um futuro distante, é um futuro próximo, tá? Passa. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós mesmos podemos nos separar do amor de Deus, mas o apego ao nosso passado pode também nos separar do amor de Deus. E sabe o que é que acontece com o animal em cativeiro? Ele está envolvido numa cultura, e essa cultura está toda conectada com o passado, com o que ele viveu. Ele não sabe mais quem ele é, ele perdeu a identidade. Quando ele perdeu essa identidade, ele continua apegado ao passado. Já viram elefante de circo? Pelo menos em filme. Vocês viram onde ele fica preso? Ele fica preso num toquinho desse tamanho. Quando ele é pequenininho, ele está preso naquele toco, ele tenta tirar, e toda vez que ele tenta tirar, o adestrador bate nele. Bate nele. Daí vem o termo memória de elefante. E o adestrador bate. E aí chega uma hora que ele diz assim: se eu tentar arrancar esse toco, eu apanho. E ele cresce com essa mentalidade. E aí ele nunca mais puxa o toco. Embora se ele desse um passo, ele arrancava aquele toco. Porque ele ficou preso ao passado. Se você ficar preso ao passado, você nunca vai se conectar como filho de Deus. Nunca vai viver como filho de Deus. Deu para entender? E por quê? Porque não é só se conectar ao passado, é ter medo do passado. Abre aí em Mateus 10, versículo 25. Olha, 9 e 8, eu vou precisar de mais 10 minutos para terminar. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul, pai de família, quanto mais os seus domésticos. Vai? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Vai? Que vos digo em trevas, dizei em luz, que escutais de ouvido, pregai nos telhados. Mais um. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Diga para quem está do seu lado: o diabo não pode destruir a sua alma. Diga assim: mas através de ações no seu corpo, ele inutiliza a sua alma. Pior do que não ter é ter e não poder usar. Sabia? Pior do que não ter algo é ter aquilo e não usar aquilo ali. E muitas vezes nós temos um chamado de Deus, propósito de Deus para nossas vidas, e nós não exercemos isso aí.
E aí, por que Jesus fala tanto para a gente não temer? Primeiro, que se a gente fosse voltar para o Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tá? Portanto, não há mais condenação, tarará, tarará, tarará. Mas por quê? Jesus, ele pagou a dívida que era minha e era sua, cancelando o que foi feito, o que nós fizemos. Amém até aí? Todo mundo conectado? Beleza. Fazendo isso, ele nos enche de amor. E a palavra dele diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então anula o medo. Aí ele vai e fala, não tenham medo. Por que essa neura com medo? Não é neura. O medo, ele inverte as coisas. Sabe? Por que o medo inverte? Olha para mim. Não tem mais os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, nunca foi dito na palavra de Deus que nós devemos ter medo do diabo. Nós devemos temer a quem? A Deus. Amém até aí? E o medo, ele inverte as coisas. A ousadia nos faz... Não, o medo nos faz temer o diabo e resistir àquilo que Deus manda a gente fazer. Quando a gente tem medo do diabo e a gente resiste ao chamado de Deus. Deus confirma 70 vezes o que você tem que fazer. E você não faz, você começa a resistir a Deus. Mas quando a gente se reveste de ousadia, a gente faz o certo. A gente inverte isso. A gente vai lá para 1 Pedro. Resiste ao diabo e teme a Deus. Porque, fala o quê? Não fala resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não. Sujeitai-vos. Sabe o que é sujeitar? Se render, se entregar, obedecer, temer, respeitar. Sujeitai-vos a Deus, e aí vai, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, o medo te dá poder para resistir ao seu próprio chamado. A ousadia te dá poder para resistir ao diabo. A sujeição a Deus, o temor a Deus, nos dá essa ousadia. Agora, a gente não pode resistir ao diabo de qualquer forma. E agora, a gente está chegando na ameixa do bolo. Apesar de que muita gente vem falar para mim que é cereja. Mas o bolo é meu e eu boto o que eu quiser em cima. Tá bom? O bolo é meu. Teve uma irmã que chegou para mim. Não é ameixa, não. É cereja do bolo. Eu falo, o bolo é seu? O bolo é meu. Eu boto ameixa em cima do meu bolo. Eu gosto de ameixa. Então o bolo é meu. Eu não gosto de cereja. Então pronto. Estou brincando, viu, gente? Mas eu falo mesmo. Mas estou brincando agora. Então, diga para quem está perto de você: sujeite-se a Deus e resista ao diabo. Agora, como é que a gente resiste ao diabo? Vamos lá para a gente finalizar. A gente vai ler três versículos, tá? Para o Dani não ficar... Toda vez diz que vai finalizar e não finaliza. Efésios capítulo 4, versículo 22 até o 24. Quanto ao trato passado, oh, que legal. Vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências. Eita, vai para a NVI para ninguém doidar, vai. Quanto à antiga maneira de viver, ó, como melhorou? Dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Deu para entender? Não é só resistir o diabo, não é só ter medo de Deus, é se despir, a maneira antiga de viver. Se a gente fosse lá, a gente vai então
só rapidinho. Volta lá só em Mateus capítulo 10. Bota lá no versículo 35. Mateus 10, 35. 36, perdão. Acho que é o 6. Não, é o 7. Não, é o 8. Ah, é esse mesmo. Preste atenção nisso. Conectado com Efésios, tá? Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Isso aí a gente conhece bem, né? O pastor Manassés que mais prega sobre isso. Sabe que palavra é aquele toma? É a mesma palavra daquela do receberam. A todos quanto? Receberam. Ou seja, tomar a cruz muda o meu poder físico. Não, nesse não, peraí. Tomar a cruz, se agarrar àquilo, entender que aquilo me pertence, levar aquilo para mim, reivindicar a minha cruz. É por isso que Jesus fala assim: quando vos injuriarem, se alegrem. Isso é reivindicar a cruz. Tá com frio, não tá? E os caras ainda botaram o ar em cima de tu, olha que beleza. E aí, agora sim, volta só para o 25, por favor. Primeiro ponto que a gente precisa fazer para resistir ao diabo é mudar a maneira de viver. Amém? Mudar a maneira de viver. Ponto número 2, basta ao discípulo ser como seu mestre, ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Próximo. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Próximo. O que eu digo a vocês no escuro, falem à luz do dia. Que é sussurrado nos ouvidos, proclamem nos telhados. Vamos lá? Segundo ponto. Caminhar no discipulado. Não só no discipulado. Caminhar sem medo do discipulado. Não só sem medo do discipulado. Caminhar na luz. Não só caminhar na luz, mas proclamar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E se preciso, use as palavras. Proclame com a sua vida, com suas ações, com seu exemplo. Proclamar pois vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar ou para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deu para entender? Proclamar. Amém? E por último, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, 19 e 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em você, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Diga para quem está perto de você: santidade. Queridos, a palavra utilizada para templo, não sabeis que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? É uma palavra usada para templos daquela época. Embora nós saibamos que a nossa igreja é muito linda, cheirosa, climatizada, não era esse tipo de templo daquela época. O tipo de templo daquela época era um templo muito adornado, não era qualquer templo. Sabe, a gente tem vários templos, existem várias religiões. Então existe o templo dos Mormons, o templo das Testemunhas de Jeová, o templo
católico, templo evangélico. Então existem vários tipos de templo, mas não é sobre esse tipo de templo que a palavra está dizendo. Esse tipo de templo que é usado ali é o templo, é a parte do templo, é exatamente utilizada para colocar o santo lugar e o santo dos santos. Esse lugar era organizado e adornado e tinham coisas específicas ali. Tinham padrões específicos que tinham que existir em todos os templos que tinha. Esse templo não era um templo comum. As cortinas elas tinham a mesma medida. As cores eram iguais. Era tudo parecido. E se isso não for santidade, discipulado, eu não sei o que é. Era tudo igualzinho. Eu fiquei olhando, lendo sobre isso. Eles eram adornados. O que será que nós estamos fazendo com o nosso corpo que estamos o adornando para Deus? Será que nós estamos adornando o nosso corpo para ser mais conhecido como o templo do Espírito Santo? Ou estamos adornando o nosso corpo para ser o gatinho ou a gatinha? Está dando para entender? O adorno do nosso corpo precisa representar o que tem dentro dele. O que chama para entender o que tem dentro é muitas vezes até o que tem fora. Não podemos nos envolver com coisas que fazem com que o Espírito Santo seja zombado. Menino, a irmã com esse short é crente, viu? Rapaz, o irmão tá com... Onde é que ele botou aquela camisa? Ele foi num negócio de carne, botou a vácuo, foi? Aquela calça dele foi a vácuo, pelo amor de Deus. O nosso templo precisa ressaltar a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Como é que a gente tem feito isso? Vamos ficar de pé para a gente pensar que terminou? Queridos, corri o máximo, pulei algumas coisinhas ainda. Mas eu acredito que a gente chegou no objetivo certinho. De entender, de fazer de fato uma limpeza na mente, na maneira de entender as coisas. De forma que o Senhor seja glorificado. A palavra de Deus diz que Jesus é a nossa pedra preciosa, de maior valor. E eu ainda vou conversar com vocês sobre isso, mas não hoje. E nessa noite eu acredito que tem poucas pessoas que ainda não entregaram o coração para Jesus aqui. Mas lá em Mateus, capítulo 10, acho que é 10. Mateus 10. Versículo 32 diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Com isso, não quero fazer um apelo emocional, mas assim como a gente começou aqui, que haja uma mudança na mentalidade. Eu queria que você orasse agora um pouco, pedindo que o Senhor traga aqueles a que Ele tem chamado, tá? Pode ser que alguém esteja aqui, também pode ser que todos os que estão aqui já entregaram o coração para Jesus. Se você já fez isso, não se preocupe, o convite não é para você, até porque você já está vivendo com Jesus. Mas se você está nesse lugar, ouviu tudo o que foi falado, colocou atenção nisso, colocou o seu coração nisso, mandou de fato demônios que agem na minha, na sua mente, na nossa geração para fora, mandou embora. Eu queria te convidar a entregar a vida para Jesus nessa noite.
Por isso, nesse momento, eu quero te convidar para isso. Que em nome de Jesus, todo demônio que tenta segurar as vidas, a mente, as emoções, o físico, as decisões, impedir as decisões, travar o coração, travar o entendimento, bloquear, gerar medo, gerar incredulidade, falta de fé, saia deste lugar agora em nome de Jesus. Se há alguém nessa noite que de fato o Senhor está chamando agora, que essa pessoa seja livre para isso. Se há alguém nessa